Método rápido Riken de flauta doce. Como é que tá? Como é que você está? Tá conseguindo tocar as musiquinhas? É isso aí, você tem que ir pegando desde a primeira, vai vindo ali, porque eu vou passando algumas informações. Hoje eu quero falar sobre tocar de ouvido. Já falei sobre isso, mas hoje eu quero dar mais uma ênfase nisso. Como é que você sabe qual é a nota que você vai começar? Muitas vezes você não vai saber. Por quê? Porque eu já falei para você e reafirmo, você pode começar qualquer música em qualquer nota, mas você vai perceber que algumas notas vão ser mais fáceis de você desenvolver ali aquela música. Outras, até pela limitação da flauta, a flauta tem uma limitação. Um teclado, um piano, tem uma quantidade muito maior de notas. A flauta não tem. A flauta você vai conseguir tocar ali em torno de 17 notas aproximadamente, né? Então ali em torno de 2 oitavas, tal, né? Então, aproximadamente isso ali você vai tocar. Então, olha só, você já aprendeu essas notas aqui. As 5, né? Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Você já aprendeu agora também mais essas aqui, acrescentando, né? Acrescentando mais essas, né? Então você está aqui no Sol, três dedos aqui no Sol. Você coloca mais um, Fá, Mi, Ré e Dó. Essas notas, como eu falei, elas têm a sua dificuldade, tem que soprar bem, suavezinho. Lembra que eu falei que aqui é bem fácil de desafinar. Você soprar um pouco mais forte, você já vai desafinar, olha só. E se ficar um dedinho fora, alguma situaçãozinha, daí acabou, ó. Daí mesmo é que já complementa ali. Você também já viu algumas notas mais agudas. Depois aqui do Ré, ó, tá aqui no Ré. Aí você coloca como se fosse o Mi fechado embaixo, né? O Mi mais grave. Aí você bota só a metade ou deixa aberto. Mi, Fá, só a metade embaixo. Sol. Dá para fazer o Lá também. Depois a posição ela fica diferente, mas vamos só até aqui hoje. Mas daí a pergunta fica assim, não, mas onde é que eu vou começar uma nota se eu estiver tocando de ouvido, onde é que eu vou começar a música? Eu dei o exemplo lá, por exemplo, né, aqui, vamos tocar aquela música Atirei o Pau no Gato. Ó, se eu for começar Atirei o Pau no Gato, aqui em Dó, ó, aí eu precisaria de mais dedos, ó, mais dedos, não tem, então eu não posso começar lá, em Ré, ainda preciso mais dedos. Então eu vou recuando conforme eu ouço, eu sinto que a música está ficando mais grave, eu tenho que estar botando mais dedos. Se eu sentir que a música está ficando mais aguda, eu tenho que tirar mais dedos. Então a música é assim. Atirei o pão. Ó, vai ficando mais grave. Atirei o pão. Né? Então você vai ter que pegar numa nota. Vamos começar aqui, por exemplo, ó. Fecha tudo, ó. Porque se você começar numa outra, até você consegue tocar um pedaço. Mas quando chega aqui, ó, na nota mais grave que tiver em toda aquela melodia, tem que estar dentro do que você consegue tocar. Se aqui é o dó. Se daqui a pouco aparece um si, um lá mais grave, você não vai conseguir tocar. Vai ficar faltando. Aí teria que ter uma flauta contralto, teria que ter uma outra possibilidade. Aí você não vai conseguir. Então, ou você fica meio que repetindo ali o dó mesmo, mas não vai soar muito legal. Então, por isso que você tem que sempre começar numa nota que você consiga tocar a nota mais grave e que consiga tocar a nota mais aguda também, dentro da quantidade de notas que tem a flauta. Então, aqui até daria, né? Ó.
ok? Então, essa aula, o objetivo dessa aula é te ajudar para você identificar onde é que você pode começar a tocar qualquer música que seja. Você vai lá, ciranda, cirandinha. Ó, ciranda, cirandinha. Vai ficando mais agudo, mais alto, ó. Então você pode, quem sabe, vamos ver se dá para começar aqui no dó. Talvez, se depois no final da música, lá no meio, tiver uma parte mais grave do que o dó, vai ser complicado, aí não vai dar, né? Então vamos lá, vamos experimentar por aqui. Ó, até dá. Vamos começar no alto, vamos começar em Mi aqui. Aliás, vamos começar mais agudo para ver se eu vou ter dificuldade para tocar lá no final. Vamos ver, começar por aqui, por exemplo. Ó, eu tenho que conhecer essas notas aqui, senão já não vai. Ok? Sempre vai ser assim. Então, quando você for tocar, você vai perceber que tem algumas notas que elas são mais graves e você tem que ver se você alcança essas notas aqui na flauta. Outras notas vão ser mais agudas, você tem que ver se você também alcança aquelas notas. E a partir daí, por isso que não, então eu vou começar tudo pelo dó. Não, não vai dar. Se é como eu dei o exemplo ali do Ateliê Pau no Gato, que vai ficando mais grave, você não vai conseguir, porque tem que ser justamente onde tenha um espaço para eu colocar mais notas graves. Aqui, por exemplo, ó, Tirei Pau no Gato. Aí dá. Agora, se eu começar aqui, como é que eu vou colocar notas mais graves? Não tem essa possibilidade. Agora aqui sim. Aqui, vamos ver se aqui daria. Uma parte vai dar, né? Vou ter que usar uns acidentes aqui, né? Mas uma parte vai dar. Ó, aqui, ó. Ó, só a metade, ó. Um acidentezinho aqui, ó. Aqui já faltou, ó. Teria que ter o Si ali, ó. Aí já não tem. Então, você vai colocando, você vai tocando de acordo com o que você percebe dentro das notas que você conhece. Se aquela música que você está começando, ela vai para notas mais agudas ou para notas mais graves. Então, se já está na nota, já começa com a nota mais grave, ó, essa música, por exemplo, ela começa com a nota mais grave. Daí não tem problema, eu posso começar no dó sem nenhum problema, ó. E assim vai. Então, ali não tem problema, porque eu comecei com a nota mais grave, a parte do início da música já era a parte mais grave, mas a parte do início pode ser a parte mais aguda. Aí se ali for a parte mais aguda, ou até se eu começar lá no limite que eu já tenho, vou começar lá no sol, lá, aquele que eu coloco dentro do quadradinho, só a metade embaixo, vou tocar essa mesma música aí. Aí eu vou ter que ter um conhecimento de notas mais agudas que talvez eu não consiga. Aqui, por exemplo, já pega o limite da flauta, a flauta não vai conseguir. Ó, já vai dar ruim aqui, né? Porque já vai trancar ali. Então, tanto pro lado agudo como pro lado do grave, nós temos que começar a nota dentro do que ela vai conseguir circular naquele espectro de notas. Então, tem uma certa quantidade de notas aqui. Vamos botar assim, talvez seja mais fácil. É assim, né? Então, existe uma certa quantidade de notas que a flauta consegue tocar. Se eu vou tocar uma música de começar muito na beiradinha, de um extremo ou de outro, e tiver
Se eu estiver ali lá no extremo de grave e tiver notas mais graves, eu não vou conseguir tocar. Ou se estiver lá no extremo de agudo e tiver nota mais aguda, também não vou conseguir tocar. Então tem que ser numa posição que tenha notas mais graves e que tenha notas mais agudas. Principalmente se eu perceber, quando eu estiver cantarolando aquela música, que tem um som mais grave. Ah, essa aqui, ó. Atirei o pau no... Quer dizer, tu vai lá mais pro... E depois vai subir novamente. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, reu. Dona Chica admirou-se. E assim vai. Então, quando você for tirar, e agora o objetivo é justamente você ir desenvolvendo a sua capacidade, a sua habilidade de encontrar músicas dentro desse conjunto de notas que você já aprendeu. Então você já tem uma quantidade grande, essas aqui você tem que treinar bem. Treine bem todas elas, deixe o seu comentário para ver o que você está tendo dificuldade para que eu possa, de alguma forma, te ajudar nas próximas aulas, ok? Ó, então, nós estamos até aqui no momento, ok? Beleza, então. Continuamos na próxima aula.